O que, se juntarmos a isso a tendência atual da arquitetura, ou a tendência mais recente da arquitetura, para dar uma grande força às questões da imagem, nós podemos estar a ir por aí para um caminho relativamente perigoso que nos afaste da relação com a realidade, da relação com o real. Agora, que eu acho que é uma fuga para a frente, sei lá, eu acho que é perfeitamente possível um grupo de arquitetos que não tem nada a fazer juntar-se e dizer assim, pá, vamos fazer um projeto para a batalha. O que é que há de ser batalha? Não pode ser o cinema que era de antes, não é? Já não funciona, não tem a mesma... O sistema de projeção é outro, é preciso outras coisas, é preciso condições mais recentes, é preciso modernizá-lo, é preciso fazer outra coisa, é preciso fazer não sei o quê. Vamos propor uma reutilização do batalha. O que é que íamos fazer no batalha? Podemos fazer esses tipos de propostas. É muito complicado que os arquitetos, já de uma certa idade, lhes apeteça fazer isso. Porque para os arquitetos de uma certa idade e com experiência de construir, é muito difícil de repente voltarem-se para o vazio de estarem a desenhar para desenhar. Agora, vocês não são arquitetos, são estudantes, e portanto, como estudantes, eu acho que como estudantes vocês devem insistir para que, para mim, as questões principais que se colocam aos estudantes no interior da escola são o funcionamento das aulas, antes de mais nada. E antes de mais nada, a esse nível que eles devem estar atentos. E não só devem estar atentos ao seu funcionamento, como à sua qualidade, aos seus conteúdos, e devem favorecer que esses conteúdos sejam cada vez melhores e, por outro lado, devem complementar esses conteúdos com outras coisas que as aulas não dão. O currículo não permite fazer. Portanto, para mim, o papel dos estudantes é este. É vitalizar, criticar, vitalizar e discutir conteúdos em termos de ensino. Acho isso fundamental, que os estudantes tenham uma ideia sobre o que deve ser a cadeira de projeto no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, o que devem ser as histórias, o que devem ser as teorias, não sei o quê, e discutir isso permanentemente no sentido de que os programas se aproximem daquilo que eles acham que é importante que os programas sejam, isto por um lado. A qualificação no ensino é a questão mais importante para mim. E depois, evidentemente, que o currículo escolar, o currículo pedagógico, ainda para mais com Bolonha, com a diminuição do número de horas e não sei o quê, não dá para cobrir o campo de interesses que é enorme de um arquiteto. O campo de interesse do arquiteto é quase tudo, não é? Esse é que é o nosso problema, é que nós gostamos e interessamos por tudo. E nós temos que definir, temos que, de alguma maneira, selecionar algumas coisas. E depois os estudantes, do meu ponto de vista, podem e devem organizar eventos, situações, exposições, colóquios, discussões, bailes, o que lhes apetecer, que de alguma maneira completem aquilo que os conteúdos do ensino não dão. Portanto, no fundo, eu sempre achei que a Associação de Estudantes era para isso. Que a Associação de Estudantes era uma espécie de um complemento daquilo que é a parte pedagógica. Por um lado, se existir uma discussão sobre esse complemento e uma ação para desenvolver esses complementos, nós estamos ao mesmo tempo a fazer uma espécie de não estamos a fazer um contra-curso, estamos a completar o curso que temos e, simultaneamente, quando estamos a completar, estamos a criar conhecimento e a criar elementos que nos dão argumentos para criticar o próprio curso que existe. Eu não sei se neste momento há um pensamento coletivo neste momento sobre o que se passa na pedagogia da escola, porque é uma coisa que eu também tenho sentido. Embora eu não esteja já ligado à licenciatura ou ao mestrado, eu estou só ligado aos doutoramentos, mas eu tenho sentido que a escola cresceu muito em termos de corpo docente e o corpo docente não tem a mesma unidade que tinha antes. E nem tem a mesma unidade, nem tem a mesma dinâmica de debate interno que tinha antes. É possível nós passávamos a vida a discutir. Quer dizer,
as reuniões gerais de professores para discutir os conteúdos do ensino eram permanentes. E não foi no 25 de Abril, foi muito depois do 25 de Abril, sempre foi assim. E, portanto, a construção de uma visão coletiva sobre o ensino da arquitetura foi sempre uma coisa importante, e neste momento não existe. Neste momento existe. A escola é uma espécie de mini país, não é? A gente delega quando elege, agora daqui a pouco já nem elege quase o presidente do Conselho Diretivo, agora já é o diretor. O diretor agora já escolhe os seus companheiros, já não são eleitos todos. E portanto daqui a pouco nós também já não temos participação nenhuma, não é? E a nossa participação na escola é o nosso programa, que é a nossa responsabilidade, é o nosso mundo particular que está ali em jogo. Eu e os meus alunos fazemos assim. Isto nunca foi assim na escola. Na escola tudo foi discutido sempre. E sempre foi discutido em conjunto. E eu sinto que neste momento, ou pela quantidade de professores que existem, ou até pelo menor empenho, provavelmente, que os professores têm também em discutir, o debate interno não existe muito pouco. A associação é uma força de pressão permanente. É uma força de pressão, e é interessante se for uma força de pressão. E também de criação de alternativas. Quer dizer, o ensino não dá isto, ou porque não quer, ou porque não pode dar. Então vamos fazer nós, não é? Vamos fazer nós uma revista, vamos fazer nós vamos lançar um concurso, ou vamos fazer não sei o quê, para que os estudantes possam pensar num âmbito diferente daquele que o âmbito restrito da atividade pedagógica obriga. Porque os professores têm sempre o seguinte pretexto: não, é preciso aprender, e portanto para aprender tem que se exercitar, e para se exercitar tem que se fazer isto, tal. Mas isso é uma questão que nós sempre levantamos, não é? Pode-se aprender fazendo muitas coisas diferentes. E nesse sentido eu acho que aquilo que se propõe aos estudantes, aquilo que é importante que os estudantes aprendam, do meu ponto de vista é mais uma maneira de estar no mundo, não é? E de perceber que ser arquiteto nos envolve profundamente no plano pessoal e nos envolve profundamente no plano social também, no plano político e no plano de todos os planos. Eu lembro-me que nós lançamos alguns programas experimentais na área de projeto, fundamentalmente. Depois posso-vos explicar como eram esses, que lançavam os alunos em grande perplexidade e havia muitos que entravam em crise e eram até tratados por psiquiatras, não é? E nós, os professores de arte, achávamos isso bom, achávamos que isso era ótimo, porque era sinal que eles estavam a envolver-se de uma maneira muito profunda, estavam a envolver-se pessoalmente de uma maneira muito profunda. Quer dizer, se ele entrou em crise é porque se pôs em causa. E quando ele se pôs em causa, quer dizer, ele mexeu com tudo aquilo que ele tinha e isso é bom sinal, é sinal que nós estamos a conseguir. Dizia-se que os estudantes de arquitetura consultavam mais os serviços de apoio psicológico da universidade, que entravam todos em crise. O que a gente fazia... Nós lançávamos um trabalho no segundo ano, que era um trabalho que começava, pois isto depois acabou por não ser assim, porque estas coisas também têm que ver muito com o número de alunos que existe, o número de relação professor-aluno. Se são muitos, a gente acaba por não ter uma relação tão direta com os alunos. A gente lançava, por exemplo, um trabalho de uma escola de arquitetura, qualquer coisa que fosse. E a primeira fase do trabalho, a gente chamava-lhe o modelo teórico. Os estudantes não tinham nem um programa rigoroso, nem um sítio rigoroso, nem nada disso. Construíram uma espécie de uma utopia. E construíram aquilo que eles achavam que devia ser o modelo ideal de escola de arquitetura, por exemplo. E desenhavam isso. E isso foi uma espécie de... Por exemplo, este tipo de... Eu acho que na escola neste momento não há esta vitalidade, no sentido, não é este pode ser este outro qualquer, não há desculpa,
Não há, é uma certa vitalidade que permita e até estimule que estudantes e professores inventem exercícios diferentes, não é? Essa é a mesma coisa, e tem que ser aquilo, e está instituído lá uma... E não sei se os alunos entram tanto em crise como isso, quer dizer... Ainda ontem estive a conversar com uma colega minha que ela tinha lido um texto de arquiteto Cida que falava sobre a aprendizagem lenta. E ela disse que, e acho que é uma coisa que todos nós sentimos, que parece que não há tempo para pensar bem no projeto. Não há tempo, não. Mas isso nunca... Também não sei qual é que é. As outras disciplinas começaram a ganhar um peso que deixa de ser um complemento do projeto e passa a ser... Um projeto à parte? Um projeto à parte, exato. Passam a ser um obstáculo à disciplina do projeto. Pois, nós chegámos a um ponto, tivemos uma altura na escola em que fizemos uma outra experiência, foi acabar com as subdisciplinas todas. Só existia projeto. E os outros professores andavam por lá e só eram chamados quando eram precisos. Portanto, se não eram precisos, não eram chamados. Não faziam nada. Se não faziam nada é porque aquela matéria não era precisa para nada. Então, era um projeto, e depois era um projeto global de toda a escola. Era o mesmo. Chamou-se Operação Matosinhos. Era uma coisa qualquer feita em Matosinhos, já não me engano. Coisas completamente loucas. Mas que mostravam uma vitalidade incrível, percebes? Porque a gente também tinha a possibilidade de fazer isso. Agora temos que dar contas à reitoria, temos os créditos, temos não sei o quê. Como é que se faz isto? Temos esse jogo de cintura. Como é que a gente tem esse jogo de cintura? Como é que a gente tem essas possibilidades de fazer esse tipo de coisas? Não temos. Dizer assim, não é preciso. Agora as teorias pararam, os teóricos estão aí, só são precisos se a gente precisar deles para o projeto. Porque a gente quer, o projeto é que é a estrutura do curso, é que é a linha dorsal. Portanto, isto é projeto e vamos fazer o projeto. Claro que eram projetos, depois tentávamos lançar um projeto, é por isso que chamava Operação Matosinhos, que implicasse muitas questões. Questões que se relacionavam com a história do sítio, que se relacionavam com outra, sei lá, com problemas de ordem construtiva, não sei o quê, para darmos que fazer aos outros professores. E para eles serem chamados, não é? E depois, isso era uma experiência que devia durar 3 anos, para a gente perceber, era uma experiência que nos levava a perceber o que eram as disciplinas complementares na formação da arquitetura. Se um professor nunca fosse chamado para nada, uma matéria nunca fosse precisa para nada, e a gente queria acabar com a matemática, por exemplo, que era uma coisa importante, acabar com a matemática. O professor de matemática nunca era chamado para nada, nunca foi chamado. Então para que é preciso a matemática? Não é preciso para nada. Portanto, quando a gente quisesse fazer o plano de estudos no fim disto, era assim, ao fim de 3 anos de experiência, nós íamos discutir então qual é que vai ser o plano de estudos da escola. E tínhamos esta experiência, não, desculpa, aquele gajo nunca foi chamado para nada, não é preciso a matéria dele, não é preciso para nada, portanto aquela matéria, bora. E aumentamos mais a hora de projeto. E, portanto, este tipo de experiências é que a escola tinha muita vitalidade a própria escola, não é? Mas isto era a escola mesmo, não era a associação de estudantes. Eram as disciplinas da escola, as sérias, as normais. E agora isto é impossível fazer-se, quer dizer, é impossível porque nós não temos autonomia, nem sequer para fazer esta história. Nós temos que fixar no princípio do ano o programa do próximo ano, temos que dizer quais são os créditos, temos que dizer qual é o programa, temos que dividir o programa por não sei quantas aulas, temos que fazer isto de uma forma muito organizada, não é? E muito conceito. Portanto, este tipo de experiências muito abertas. Por isso é que algumas escolas apareceram, por exemplo, a Árvore apareceu, ou a Aula em Lisboa apareceu, são 2 escolas, uma cooperativa e outra privada, porque era uma forma de poder continuar de alguma maneira este experimentalismo que as escolas públicas não permitiam, porque obrigavam a uma certa ordem. É claro que esta ordem também tem que ser uma ordem mantida dentro de limites muito claros para não dar na anarquia total e completa. E, de facto, os alunos perderem o seu tempo ali a brincar, não é? A brincar aos arquitetos. Portanto, tinha que ser uma coisa muito contida e muito refletida, apesar de todo mundo tinha o ar de brincadeira, como eu estou a dizer agora.
eram coisas bastante sérias. Agora, o que eu digo é que, apesar de tudo, havia uma abertura muito grande para pôr tudo em causa sempre, não é? Será que é preciso esta disciplina? Será que é preciso teoria da arquitetura? Será que teoria da arquitetura existe? Existe uma teoria da arquitetura? Sei lá, eu acho que vale a pena levantar este tipo de questão.